Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço e minha saudação neste dia, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. E hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Na passagem de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos dá indicativas e alerta acerca dos julgamentos tão presentes entre nós. Julgamentos tantas vezes precipitados, condenatórios, temerários. Mas o Senhor, através do Evangelho de hoje, nos alerta acerca dos julgamentos. Jesus abre o nosso olhar para um mal muito presente em nosso meio. Mas muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos nos colocar como melhores que os outros. Nos achamos mais santos, nos achamos mais justos, mais salvos. Dessa forma, quando assim nos julgamos, nós deixamos de nos comportar como irmãos, para nos comportar como juízes. Nós temos uma facilidade de julgar os outros, julgamos com tanta facilidade. Tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o excesso de julgamento na nossa vida é reflexo da nossa incapacidade de observarmos as nossas próprias faltas. Quase como se o fato de eu observar e considerar e até mesmo condenar os erros dos outros me fizesse esquecer ou disfarçar o meu próprio erro, os nossos próprios erros. Olhamos os erros dos outros, denunciamos e condenamos para que nós não olhemos o nosso próprio erro. Ao contrário, isso não diminui os nossos erros, isso reforça e revela de forma mais nítida como nós somos incapazes de julgar a nós mesmos, como nós somos capazes de ter caridade com os outros. Esse julgamento dos erros alheios só demonstra a nossa hipocrisia. É por isso que Jesus no Evangelho de hoje nos pede para purificar-nos primeiro. Primeiro nós nos purificamos das nossas faltas e assim teremos condições e caridade suficiente para ajudar os nossos irmãos. Como você consegue ver o cisco no olho do teu irmão, se você não vê e não purifica primeiro a trave no seu próprio olho? Só Deus vê o coração, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não temos essa capacidade, portanto, não julguemos ninguém. É o pedido que o Senhor nos faz. Busquemos, se possível, ajudar, busquemos, se possível, rezar por aqueles que erram, mas nós não temos o direito nem a capacidade de julgarmos ninguém. Tira primeiro a trave do teu olho, só assim você vai enxergar bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Acolhamos as 3 sementes, primeira semente, para que nós meditemos versículo 4 do Evangelho de hoje. Atenção a essas palavras. Como pode dizer ao teu irmão, deixa tirar o cisco do teu olho, enquanto tu mesmo tem uma trave no teu próprio olho? A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o dom, a segunda semente, é penitência. Que nós aprendamos a nos penitenciar primeiro, para que depois nós tenhamos condição de ajudar os nossos irmãos. E a terceira semente nos indaga: sou uma pessoa caridosa, compreensiva com os demais? Eu já rezei por alguém que estava buscando a sua conversão, por alguém que eu sabia claramente estava em pecado? A oração foi uma forma de eu ajudar os meus irmãos? Até isso eu posso fazer. Rezar por aqueles que erram, rezar por aqueles que estão no erro e no pecado, rezar por aqueles que precisam da conversão. Quando foi a última vez que você rezou por aqueles que precisam de conversão? Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês neste dia um forte abraço. Que o Evangelho de hoje seja luz para a nossa vida, ilumine de fato os nossos dias, a nossa mente e o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.